Fala pessoal, tudo na paz? Meu nome é Renan Cândido. E eu sou o Lucas Oliveira e você está no canal Aliança de Sal. Batismo nas águas ou batismo no Espírito Santo? Qual desses dois batismos Jesus quis dizer quando ele anuncia isso lá em Marcos 16 e 16? Vai dar polêmica isso daí, hein, Barão? Eu acho que vai mesmo, hein, Renan? Veremos. Se você quiser acompanhar mais sobre esse assunto, fique até o final desse vídeo que você vai entender melhor sobre esse tema. Roda a vinheta aí. Pessoal, confira agora algumas pessoas que deram a sua opinião acerca desse tema sobre Marcos 16, 16, que Jesus disse assim: aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado. Qual batismo será que Jesus ele quis dizer? O batismo nas águas ou o batismo no Espírito Santo? Confira agora algumas pessoas que deram a sua opinião. Através do batismo que nós participamos, ou seja, nós morremos para o mundo e ressurgimos para o reino do céu. Então, ou seja, no meu ponto de vista, na minha humilde opinião, Renan, trazendo como o batismo nas águas que ele estava trazendo para nós, especificando nesse versículo. Entendo assim, Jesus deu essa ordenança: pregue o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado, porque foi ouvida a palavra, então já tem entendimento. A partir do momento que a gente tem a revelação de Deus, então se crer será salvo, se não crer já está condenado, porque ouviu e não creu. Então a palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê terá vida eterna. Então eu acredito assim que o batismo, a importância do batismo é nas águas. Um outro batismo, né? Então, na verdade, o batismo nas águas, eu entendo que ele seja um batismo mais para fazer, faz com que a pessoa ingresse naquele determinado grupo evangélico. Mas o batismo no Espírito Santo, ele faz com que a pessoa tenha uma ligação mais próxima com Deus e com a palavra. Faz com que a pessoa realmente consiga alterar a sua conduta moral. Faz com que a pessoa passe a pensar nos seus atos e nas suas condutas, né? A princípio, a gente tem que entender o que é o batismo, da onde surgiu, quem começou esse batismo, porque até onde eu sei, Renan, o batismo no Antigo Testamento ele não existia. Então, da onde que surgiu esse batismo? Quem começou a fazer esse batismo? Da onde veio essa doutrina de batizar as pessoas? É interessante, Lucas e pessoal, nós entendemos primeiramente o significado da palavra batismo. A palavra batismo significa mergulho, imergir. E a primeira pessoa, o primeiro personagem bíblico que aparece mencionando a palavra batismo e trazendo esse ensinamento, trazendo essa teologia, né, para dentro das Escrituras Sagradas, o nome desse primeiro personagem é João Batista. Você vai encontrar nos primeiros capítulos dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E João Batista era um homem de uma origem dos essênios e ele veio como o precursor, né, aquele que viria antes do Messias, antes do Salvador de Israel, para preparar o caminho, preparar as veredas para o Senhor. E quando João Batista está no deserto pregando, de repente ele começa a batizar as pessoas, ele começa a dizer assim: olha, eu batizo vocês pela água por causa do arrependimento, mas aquele que virá após mim, ele vos batizará no Espírito Santo. Portanto, a primeira coisa, o primeiro personagem, a primeira aparição do batismo na Bíblia é através de João Batista. É por isso o nome João Batista. E esse ato que João Batista aparece fazendo ali à beira do Rio Jordão, ele foi tão significativo para a igreja primitiva daquela época, que você consegue observar alguns exemplos bíblicos sobre o batismo nas águas. Temos ali quando Felipe batiza o eunuco em Atos capítulo 8, versículo 38. A gente consegue ver quando Paulo ele chega em Éfeso, em Atos capítulo 19, versículo 4.
todos os exemplos sobre o batismo nas águas, que a igreja primitiva daquela época foi tão significativa para eles esse ato de João Batista que ainda percorreu esse costume naquela época para a igreja. Exatamente, Lucas. Ainda no seio da igreja primitiva. E vamos nos lembrar que a igreja primitiva era a primeira igreja que foi formada pelos próprios apóstolos de Jesus, e posteriormente eles foram dando seguimento e continuidade para essa obra. E tanto foi permanente a doutrina do batismo nas águas, Lucas, que, por exemplo, nós vemos um exemplo lá em Atos capítulo 10 e capítulo de número 11, quando Pedro ele batiza, né, Cornélio nas águas. E especialmente em Atos capítulo de número 11 acontece uma coisa tremenda, Lucas. Enquanto Pedro está explicando para a igreja o batismo nas águas de Cornélio, a Bíblia vai dizer que enquanto Pedro explicava, desceu sobre eles o Espírito Santo e os batizou. Ou seja, aqui nós já podemos entender que o batismo nas águas, ele não substitui o batismo no Espírito Santo. Nós sempre vamos ver que Deus, ainda que a pessoa tenha sido batizada nas águas, nós vamos ver Deus, de certa forma, interessado em batizar as pessoas no Espírito Santo. E aqui a gente já começa a entender a importância e os pesos de ambos os batismos. Por quê? Porque o próprio Jesus ele foi batizado nas águas. Porém, Jesus ele disse, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Ou seja, Jesus ele estava dizendo em outras palavras, olha, não basta somente o batismo nas águas para arrependimento, mas o batismo no Espírito Santo. Porque vamos imaginar uma coisa, Lucas. Qual é mais importante? As águas do Rio Jordão ou as águas do Espírito Santo? Inclusive, a gente consegue observar sobre esse assunto do batismo do Espírito Santo e o batismo nas águas, quando Paulo ele chega em Éfeso, ali em Atos capítulo 19, e a preocupação de Paulo é qual o batismo que os irmãos que estavam ali foram batizados. Né, Renan? Porque ele pergunta, os irmãos respondem ali, nós sequer sabemos sobre o batismo do Espírito Santo. E ali em Atos 19, fala que Paulo ora por eles e o batismo do Espírito Santo desce sobre aqueles irmãos. Conseguimos observar, através desses versículos, através dessa atuação de Paulo, que o batismo do Espírito Santo é tão importante quanto o batismo nas águas. Não é desvalorizando o batismo nas águas, Paulo não estava desvalorizando, mas Paulo se preocupou, né, com os irmãos ali que não tinham ainda em suas vidas, seguiam a Jesus, aprendiam sobre Jesus, mas não tinham em sua alma, não tinham em suas vidas o valor do Espírito Santo, né, não tinham ainda esse batismo do Espírito Santo. Mas por que tão preocupante é ter o batismo do Espírito Santo e não ter? Nós conseguimos observar isso em João 16, e versículo 8, Renan. Quando o próprio Jesus disse, eu tenho que ir para o Pai, para que o Espírito Santo, para que o Consolador venha, e ele vai ser responsável em convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, tão importante quanto o batismo das águas, o Espírito Santo é que convence o homem. O Espírito Santo é que traz o homem ao arrependimento. Mas a pergunta é, Jesus está falando de qual batismo em Marcos 16 e 16, Renan? É interessante nós falarmos, Lucas, que também lá em Efésios, Paulo vai dizer que há um só Deus, um só Espírito e um só batismo. Portanto, qual batismo Paulo estava dizendo? Porque nós devemos entender que o apóstolo Paulo, ele foi o primeiro a 3, 2, 1. É bom nós entendermos, Lucas, que Paulo ele foi o primeiro a colocar essa questão do batismo no Espírito Santo de maneira mais sistemática e mais teológica nas primeiras igrejas. E Paulo ele vai dizer justamente isso, que há um só batismo. Portanto,
Ou é o batismo nas águas, ou é o batismo no Espírito Santo. E é interessante nós também entendermos que, quando nós vamos lembrar, do ladrão da cruz, que estava ao lado de Jesus, e que Jesus disse a ele que ele seria salvo, que ele iria para o paraíso junto com o próprio Jesus, aquele ladrão, Lucas, ele não foi batizado nas águas, ele não foi batizado no Espírito Santo, ele não fez nenhuma obra para o Senhor, nenhuma obra benéfica. Portanto, nós já vamos entender também a fala do próprio Jesus em Marcos 16, que é o tema desse vídeo. Porque Jesus ele vai dizer, aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. Ou seja, ele não continua falando do batismo, ele dá ênfase no crer. Portanto, em questão de salvação, o mais importante é crer, porque o ladrão da cruz ele não teve oportunidade de se batizar, ele não podia descer da cruz para se batizar nas águas, nem ser batizado no Espírito Santo, não tinha porquê isso. Portanto, a conclusão que a gente acaba chegando é o seguinte: se você tiver a oportunidade de ser batizado nas águas, batize nas águas. Se você tiver a oportunidade, se você ainda tem fôlego de vida para buscar o batismo no Espírito Santo, busque o batismo no Espírito Santo. Para ser um dom de Deus. Porque o próprio Paulo, ele escreve ali em Éfeso 2:8, né? Pela graça sois salvos, não vem de vós. Isso não é uma obra humana, né? Isso não é um terceiro que vai fazer por mim, mas é um dom de Deus. O próprio Deus, ele me concede esse presente. Ele me concede essa oportunidade de receber o batismo do Espírito Santo. Então, quando se fala de batismo, é o mergulhar na presença de Deus. Porque a água em si só, a água física, ela não convence ninguém. Ou convence, Renan? Não, de jeito nenhum. Então, o Espírito Santo, ele é o responsável por essa obra, de convencer, de atuar na pessoa. Então, nós chegamos à conclusão que é o batismo do Espírito Santo. Mas a gente quer ouvir de você. Qual batismo você acha que é o correto? É o do Espírito Santo ou é o batismo das águas? Deixa aí no comentário que a gente vai estar lendo, vai estar respondendo alguns deles. Você achou esse vídeo informativo para o seio cristão, para questões delicadas, né, da cristandade? Se você gostou desse vídeo, clique aí em gostei, dá um curtir aí. Se você não gostou também, pode colocar um dislike aí e fale pra gente o que nós podemos melhorar, né, de conteúdo para vocês, de qualidade de vídeo para cada um de vocês. Comentem, compartilhe esse vídeo com seus amigos, posta lá, né, Varão, no grupo da sua igreja, se inscreva no canal Aliança de Sal, números 18, 19, que significa Aliança Perpétua. Que Deus abençoe a todos. Até mais.